Com o avanço da história do mangá de Boruto após 5 anos de publicação, ainda temos uma das dúvidas que persiste desde o capítulo 1. Como Kawaki realmente vai chegar ao ponto de simplesmente trair Konoha, trair Naruto, trair Sasuke, trair Boruto e também todos os seus amigos. Porque como vimos no começo do mangá, Kawaki praticamente destruiu completamente Konoha e ainda por cima, supostamente deu fim ao Naruto e também está prestes a dar um fim na era Shinobi. Então no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre o capítulo 75 do mangá, que nos trouxe muitos detalhes de como Kawaki pode chegar a esse ponto e que esse ponto não estaria muito longe. Além do mais, com informações que podem mostrar que tanto Kawaki quanto o Amado podem estar compactuando juntos e mentindo para Konoha. Então caso você tenha ficado curioso com esse tema, mano, não se esquece, se inscreve aqui no canal se for novo, like se curtir, tamo junto e bora! Pois bem, então começando o vídeo de hoje, precisamos entender como foi a história do Kawaki, de onde ele veio, como tudo aconteceu, qual foi a importância dele pro conteúdo do mangá, então precisamos entender tudo isso para chegar no ponto que a gente tem no vídeo de hoje. Começando então pelo ponto de que, como vimos no episódio 192, Kawaki era um menino pobre, completamente submisso ao seu pai, que acabava sofrendo maus tratos, sofria ali uma espécie de trabalho forçado também, para sustentar ali o vício do pai dele. Para o Kawaki, mesmo o pai dele sendo uma espécie de lixo, ele ainda era como um herói pra ele. Então todo tipo de perrengue que ele tinha que passar, todo tipo de trabalho pesado ali que ele tinha que fazer simplesmente para que ele pudesse comprar bebida ali pro pai dele encher a cara, basicamente na visão do Kawaki tudo aquilo ali era aceitável pra ele. Quanto ao pai do Kawaki, o ex-ninja chamado de Kokatsu, ele no passado foi considerado um grande shinobi, mas que por algum certo motivo, ele acabou caindo em desgraça e ruiu completamente com a sua reputação, deixando obviamente de ser um grande ninja considerado ali na última guerra, para simplesmente ser um alcoólatra que simplesmente não liga pra ninguém, não liga pra si mesmo e também não ligava pro próprio filho. Nessa jornada, Kawaki sofreu muito até que ele fosse comprado ali pela Kara, né, pela organização Kara, que estava ali em busca de crianças para fazer o batismo do Jigen, para saber se o Ishiki conseguiria realmente um bom receptáculo. Nesse momento então, Jigen acaba comprando a tutela ali, a guarda do Kawaki, do pai dele, dando uma maleta de dinheiro e fazendo com que ele acabasse sumindo no mundo. Com isso, Kawaki foi levado para Kara, foi tratado pelo Jigen, pelo Amado ali, por todos os outros internos ali que já estavam presentes, e acabou passando pelo batismo, onde ele acabou ganhando ali o selo Karma, né, do Jigen. Porém, além de receber o Karma, ele também foi completamente modificado pelo Amado. Amado, que é um cientista, né, o maior cientista que a gente já viu até o momento, que conseguiu fazer ali modificações genéticas simplesmente na estrutura do DNA do Kawaki, modificando completamente a produção de sangue dele para que o próprio sangue que ele produzisse pudesse se transformar em nanotecnologia, sendo essa modificação uma das modificações que custaram mais caro dentro de todo o mangá, custando o valor equivalente para que pudesse ser comprado completamente um país por inteiro. Então, partindo desse ponto, como a gente sabe, Kawaki, ele acabou fugindo, né, ele sofria muitos maus tratos ali do Jigen, ele realmente não gostava como o Jigen barra Ishiki ali, o Otsutsuki tratava ele, né, como uma ferramenta, afinal de contas ele apanhava, ele sofria ali maus tratos e tudo mais, e no final das contas ele seria consumido ali completamente pela extração do Karma, onde o Ishiki reviveria em cima do corpo dele. Pois bem, partindo daqui, o Kawaki ele foge, ele consegue escapar, ele vai parar em Konoha, tem toda ali a interação dele com o Boruto, dele com o Naruto, com a família Uzumaki ali, com o pessoal ali de Konoha e tudo mais, mostrando basicamente que ele era muito aficionado ali pelo Naruto, né, e tal, só que algumas coisas acabam não ficando tão bem explicadas, como por exemplo, o fato do Kawaki acabar perdoando os atos do Amado com relação a ele. No caso dele ser escolhido ali, né, o Jigen compactuar com o Amado e tal, e o Amado não fazer simplesmente nada pelo Kawaki. Além do mais, o Amado modificou completamente o corpo do Kawaki, colocando uma ferramenta ninja contra a vontade dele e futuramente também realocando o Karma do Ishiki no corpo dele. Coisas que simplesmente o Amado fez por conta própria e que o Kawaki não tinha nem conhecimento daquilo que estava rolando. Só que ainda assim, o Kawaki o perdoou. E se a gente pegar outros personagens que o Amado fez ali, aprontou alguma coisa, a gente pode perceber que o tratamento não foi bem assim. Como por exemplo, a Eida. A Eida basicamente ela teve ali a ferramenta do fascínio alocada nela, e aí por conta disso a Eida pegou um ranço absurdo do Amado, fazendo com que ela quisesse simplesmente se vingar dele por conta de algo que acabou tirando parte da liberdade dela, mas que ela acabou sofrendo muito menos do que o Kawaki. Obviamente, sofrimento não se compara, mas
a gente sabe que a situação que o Kawaki passou foi realmente muito pesada. Obviamente nas mãos do Jigen e também do Amado. Por outro lado, a gente tem também o Koji, que sofreu modificações por conta própria, né? Ali ele estava ciente, mas quando o Amado virou as costas para a cara e meio que compactou ali contra o Ishiki, o Koji também foi outro que simplesmente não hesitou ali em querer se vingar do Amado. E com o Kawaki sofreu realmente muito por conta dele e as coisas ficaram muito apaziguadas, mesmo o Amado continuando mexendo no corpo do Kawaki contra a vontade dele. Então a gente chega a mais ou menos uma conclusão de que tanto o Amado quanto o Kawaki parecem estar fazendo um joguinho juntos, e não é de hoje. Começando então pelo objetivo do Amado, que dentro desse capítulo a gente pôde ver que o Amado continua omitindo algumas coisas, como por exemplo, o Momoshiki citar que o Amado parece estar escondendo informações sobre o fascínio da Eida, né, que ela coloca ali todo mundo num estado apaixonado, basicamente, indicando que aquilo ali supostamente seria um Shinjutsu, né, uma habilidade divina que vai ser apresentada agora a partir do capítulo 75, quando na verdade o Momoshiki desconhece essa habilidade da Eida, né, do fascínio, porque a gente já sabe que é uma ferramenta, só que Konoha ainda não sabe. Então o Momoshiki meio que desconfia ali que o Amado poderia estar mentindo. E aí depois a gente tem no capítulo 75 uma visão do Boruto, né, já que ele foi ali meio que vinculado o DNA do Momoshiki com o do Boruto e tal, e o Boruto acabou tendo acesso a algo que ele não deveria ter visto, que seria ver a profecia que o Momoshiki comenta já desde o capítulo 10. E partindo desse ponto, a gente sabe que o Kawaki, ele realmente está escondendo alguma coisa. No caso, nessa visão, ele estava ali com o rosto manchado de sangue, muito provavelmente ele matou alguém de Konoha, supostamente o Naruto, e depois do Boruto ter tido essa visão aí do Kawaki, né, algo que vai acontecer muito em breve, o Momoshiki fala pra ele: não deixe o Kawaki saber que você viu isso, senão ele vai atacar. Por quê? Ele avisa isso porque o Momoshiki já sabe o que vai rolar no futuro, e provavelmente ele diz isso porque o Boruto ainda não tá preparado para enfrentar o Kawaki. Então, partindo desse ponto, a gente imagina o seguinte: pegando esse ponto e fazendo aqui uma engenharia reversa, a gente chega no ponto de que realmente o Kawaki está escondendo alguma coisa, o Amado também está escondendo alguma coisa, os dois acabaram se infiltrando em Konoha e a gente ainda não sabe o que de fato os dois têm um com o outro. Só que o que a gente sabe é que desde que Naruto Shippuden terminou, voltando aqui lá no capítulo 700 e tal, 700 não, 699 lá, depois da última guerra, a gente sabe que foi feita ali uma aliança entre todas as nações e tal, e depois do período em branco ali, né, do capítulo 699 até o 700, muitas coisas aconteceram, o Naruto prometeu trazer a paz para muitas localidades ali do mundo, só que mesmo como Kage, ele ainda se limita muito às fronteiras de Konoha, ou seja, a gente viu no anime que ele não conseguiu cumprir a promessa dele pra Vila da Chuva, né, a promessa que ele tinha feito pro Nagato ali e tal, então para 5 vilas maiores ali, né, como Konoha ali, as 5 grandes nações, basicamente ele conseguiu trazer, entre aspas, uma paz, só que para as vilas menores e ninjas ali dessas vilas menores, essa paz parece que não aconteceu. Então a gente chega no ponto de que possivelmente durante esse período aí de 15 anos ali do final da guerra até Boruto, a gente imagina que o pai do Kawaki acabou sofrendo por influência do sistema ninja, ele se tornou o lixo que ele era com o Kawaki por conta justamente do sistema. E pro Kawaki, o pai dele sempre foi um herói, então esse ponto leva a gente a crer no seguinte pensamento: se o pai do Kawaki era realmente um herói para ele, era realmente ali um personagem que ele admirava muito, mesmo sendo aquilo que ele era, a gente chega na seguinte ideia de que o Kawaki, ele pretende se vingar do sistema ninja, se infiltrando dentro do sistema e fazer com que o pai dele seja vingado. Por que a gente diz isso? Porque a gente sabe que o Kawaki ele vai trair Konoha no futuro, a gente sabe agora que isso não tá muito longe de acontecer, já tá na visão ali do Momoshiki, que basta com que o Kawaki saiba que o Boruto sabe ali alguma coisa sobre ele, que a máscara vai cair. Então a gente imagina que o Kawaki ele se infiltrou em Konoha, ele tem o objetivo de se vingar do sistema, ele tá muito próximo do Naruto, ele tá muito próximo do Shikamaru, muito próximo ali do alto escalão da vila de Konoha em si, levando a crer que basta que ele seja descoberto, basta que o Amado dê com a língua nos dentes que provavelmente a máscara cai e a execução acontece. Então, partindo desse ponto, inclusive em uma das últimas lives teve um menino que comentou sobre até mesmo o Kashin Koji chegar em Konoha e falar que o Amado realmente está compactuando com o Kawaki, que ele quer usufruir ali de Konoha para poder chegar ao plano dele, mas ao mesmo tempo tanto o Amado quanto o Kawaki eles têm seus objetivos pessoais. No caso, o Amado tem o dele de reviver a filha dele, ou talvez de
se tornar o tal de Shibai Utsutsuki, e o Kawaki teria o objetivo de terminar com o sistema de dentro pra fora. E quem já sabia disso, muito provavelmente era o Momoshiki. Momoshiki deixaria com que Kawaki terminasse com inimigos que poderiam causar problemas pra ele, né, como o Borushiki ali e tal, quando ele assumisse o corpo do Boruto, e deixaria com que o Kawaki fizesse isso e assumiria ali o posto dele. Só que como o Boruto teve essa visão antes, muito provavelmente o Momoshiki passa a ficar agora ao lado do Boruto. Sendo esse então, supostamente, o teatro do Kawaki. Toda a atuação dele desde o começo, tudo que ele fez, toda essa loucura que o próprio Amado comentou ali com o Naruto e tal, que ele tinha uma espécie de loucura com o Naruto, que ele amava muito ele ali e tal, podem acabar deixando o Kawaki no meio termo, né, em cima do muro. Talvez ele realmente goste do Naruto ali, goste de Konoha e tudo mais, até porque ele já tentou se sacrificar ali por conta disso, mas ao mesmo tempo a gente imagina que o Kawaki tem um objetivo pessoal, tem uma missão a ser executada, e muito provavelmente isso pode acabar sendo feito em breve. E como base para justificar essa teoria, a gente pode pegar o capítulo 1, em que o Kawaki está utilizando o casaco do pai dele, como lembrança ali, como memória, daquilo que ele mais amava, ou seja, o pai dele mesmo, independente do que fosse, independente do tempo, independente das coisas que aconteceram, o Kawaki ainda nutre, pelo menos até o período do time skip, um grande sentimento ali pelo pai dele, deixando a gente na dúvida se o Kawaki realmente está mentindo ou não. Enfim, essa é a teoria, agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Kawaki realmente vai trair Konoha por conta dessa profecia aí envolvendo o sistema ninja? Realmente não sabemos, mas fica aqui a ideia, tudo tá sendo tramado aí, tudo tá sendo costurado conforme o roteiro avança, e aí a gente vai ficar sabendo muito em breve. Enfim pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se você curtiu, deixe seu gostei, tamo junto, um abraço e é nóis!